Que bom ter a presença sua neste canal. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Temos feito este itinerário todos os dias com a vida dos santos. Você é mais do que convidado. Se chegou agora, se inscreva no canal e participe conosco todos os dias. Todas as quinta-feiras temos também vídeos sobre espiritualidade que você pode conferir neste canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre Dom Orione, esse apóstolo da caridade, este homem que levou muito daqueles pequeninos a este encontro com Deus. Mas como se deu essa história? Ele é de uma família italiana, uma família simples, a sua mãe que de forma especial o educou na fé, por isso logo se vê desde criança os pequenos relatos da mãe falando no dia a dia sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Esse ato bonito sempre conquistou Orione e ele tem esse desejo de poder se dedicar a uma vida religiosa. Entrou na ordem franciscana, ainda com seus 13 anos, nessa época temos aí a entrada bem jovem das pessoas para a vida religiosa. Ele entra, porém, começa a ter dificuldades, aparecem as doenças e aqueles superiores de lá, percebendo que ele poderia perder a sua vida, pedem para que ele pudesse retornar para casa, para receber ali com a família os cuidados para o tratamento. Sempre aparecem uns obstáculos. Às vezes a gente pensa que os obstáculos quer dizer que talvez nós não sejamos chamados àquela realidade. Será que Deus está fechando uma porta? Mas pode ser simplesmente que Deus está colocando a gente para um novo caminho. É importante perceber isso. Ele ainda intensificou-se no desejo de poder encontrar este lugar. Nisso, encontrou um santo. Ele fala assim que quem quer ser santo precisa ter um amigo santo. Olha aqui, então, esse convite deste canal é para cada um de nós, ouvindo aí as palavras de Dom Orione. Quem quer ser santo, precisa ser amigo de um santo. E foi aí que ele conhece Dom Bosco, os salesianos, ele tem este contato com Dom Bosco, vai ser com Dom Bosco também que ele se narra uma confissão, da qual ele faz essa confissão de vida, e Dom Bosco ali acolhe este pequeno adolescente para que possa ali receber o perdão, dar os seus primeiros ensinamentos a Dom Orione na prática, né, rasgando ali toda a folhinha que ele tinha entregue com todos os seus pecados. Ele vai caminhar de perto, vai também visitar, fazer visitas nas cadeias, em lugares junto com Dom Bosco. Ali ele começa a pensar, será que não sou chamado a ser um salesiano? Será que este aqui não é o caminho? E pede a Nossa Senhora, como sempre, ele que vai ser grande devoto de Nossa Senhora, como que providenciar o caminho para ele. E quando Dom Bosco falece, relata que ele estava lá cuidando, servindo, cortando pães, e aí de repente ele cortou a mão, cortou a parte do seu dedo de uma forma bem grave. Logo ele pensou que se isso não poderia retirar dele a possibilidade de ser padre, afinal de contas era um desejo muito forte do coração, e ele vai com aquela mão ainda cortada diante do corpo de Dom Bosco, que está sendo ali velado, e toca com aquela mão, com aquele dedo, e ali mesmo recebe uma graça, um primeiro milagre, vamos dizer assim, de um santo para um futuro santo. Ele tem restituído mesmo os seus dedos e recebe ali como que uma confirmação, como um caminho para o sacerdócio. Mas as dúvidas não pararam, afinal de contas, como tudo isso. Mas ali está aquele toque da providência divina na história de cada um de nós. Uma certa vez estava voltando, tinha todas as suas funções, ele já estava à frente de vários grupos, né, que trabalhavam essa dimensão da caridade, e encontra uma criança que está chorando perto da igreja, pergunta, e a criança diz para ele assim, olha, minha catequista me bateu. E uma coisa estranha, porém a criança estava chorando, e ele se solidarizou e disse assim com a criança, você quer que eu te ensine então catequese? E a criança, sim, quero. E ele começou a ensinar a catequese para esta criança, começou a contar histórias, falando, né, que uma mãe, né, que foi envenenada. Imagine que se mesmo que uma criança envenenasse a sua mãe, se ela, diante do Senhor, se arrependesse dos seus erros e pecados, Deus é tão amoroso que haveria de perdoar, de abraçar esta criança. Com esses pequenos ensinamentos, aquela criança que ia viajando nessas histórias, ele começava a cativar as crianças. E aí ele falou assim, olha, se você quiser eu posso continuar te dando catequese. Você pode chamar alguns amigos se você desejar. E não foi diferente.
começaram a aparecer outros amigos e o número de crianças começou a crescer providencialmente. Bom, aí ele percebe que precisa ir para a igreja. Só que aí entra na igreja, começa a dar catequese lá para essas crianças da igreja, só que o número de crianças cada vez maior, o que acontece? Ali se torna um ambiente agitado, as crianças começam a fazer bagunça na igreja, tem aqueles que são destinados a orar, e aí eles começam a reclamar, porque não tinha mais silêncio na igreja. O bispo intervém e pede ele para ir para o jardim. Quando ele vai para o jardim, as crianças começam a se interter com outras coisas, né? Nada melhor do que pegar um pouquinho uma flor, arrancar isso daqui, pular aquele outro obstáculo, coisas de criança. Bom, não deu outro, o bispo também pediu para que ele pudesse se retirar de lá, e aí as crianças começavam o número a crescer ainda mais. Vendo que não podia parar aquilo, ele percebe que tinha que arrumar alguma coisa, algum lugar, e uma das crianças do próprio oratório começa a falar com ele que o pai tinha um lugar. Quando ele vai nesse pai, né, eu imagino que ele esperava que o pai pudesse compreender, pudesse dar o lugar, mas não. O pai da criança começa a cobrar, coloca aí um valor lá da época, né, e dá um valor alto para ele. Ele fala assim, e fala para ele, olha, mas eu acho que você, fala para Dom Orione, você não pode pagar esse valor. Dom Orione fala assim, não, eu posso sim, a providência irá fazer isso por mim. E ele sai e pede a Nossa Senhora mais uma vez, porque é ela que tem que abrir essas portas, como que ele vai conseguir o dinheiro? E ali ele fica pensando como conseguir. Uma das crianças diz que a mãe queria vê-lo. E quando ela vai lá nessa casa, a mãe disse, olha, eu quero que meu filho tenha catequese com você. Eu tenho algumas economias aqui e eu queria ajudá-lo. Porque ele já tinha dito a essa mãe que não cobrava nada por isso. E aí a mãe vai lá, começa a contar, uma mãe simples, começa a contar todo o dinheiro que ela tinha de economia e dá para ele. E era exatamente o valor que aquele homem tinha pedido para ele. Mais uma vez, um sinal da providência de Deus que está dizendo assim, vai. E ele percebe que ali nascia um caminho que ele precisava percorrer. E assim começa todo este caminho de Dom Orione. São tantas fundações e acontecimentos que eu preciso aqui dar uma olhada, porque as coisas vão acontecendo numa velocidade com o Dom Orione que se espanta. Sinal, mais uma vez, da providência. Imagina então, em 1892, ele começa esse oratório. Em 1893, um ano depois, ele já realmente começa uma escola, ele tem aí 21 anos. Em 1895, ou seja, 2 anos depois, ele já é ordenado sacerdote e junto da ordenação sacerdotal dele, mais outros 6 são iniciados neste caminho sacerdotal, formando ali já uma primeira unidade. Então, Dom Orione abriu novas fundações e aí ele também depois vai fazer o seguinte, uniram-se a ele então seminaristas e padres e formaram o primeiro núcleo de uma nova família religiosa, a pequena obra da Divina Providência. Entende como que é as coisas com os santos, o caminho que Deus vai fazendo está aqui. Como não dizer que isso é um caminho da providência de Deus. E ali começa, então ele dá novos ramos como os eremitas da Divina Providência, mais tarde surgem ainda os filhos da Divina Providência, a congregação religiosa de padres, irmãos e eremitas da família da pequena obra da Divina Providência, e ali vai constituindo. E olha, depois aparecem as irmãs e assim por diante. Um apostolado assim incrível, aonde esses mais pobres, aqueles que têm mais necessidades, vão sendo acolhidos. Isso vai se espalhando por vários ramos. Hoje a fundação está espalhada por vários países, inclusive no Brasil nós temos vários lugares ou cidades que têm a presença. Nós temos obras sociais voltadas para os mais pobres aqui, que são conduzidas por esses irmãos, e o número deles cada vez mais tem se espalhado pelo país e também pelo mundo inteiro. Por isso, este apóstolo da caridade foi com o seu olhar providencial
para aquilo que Deus lhe apontava. Falando para cada um de nós, tem percebido como que a providência tem agido na sua vida? Como ela, ao agir, também multiplica as coisas, os acontecimentos, une pessoas e transforma? Pois é, quando nós começamos a perceber esses sinais da providência na nossa vida, percebemos a beleza que é Deus. E olha, eu queria que você pudesse sempre fazer essa experiência. E caso já faça, peço a Deus que multiplique ainda mais estes sinais da sua graça na sua vida. Deus vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.